Mentalização pode ser descrita como uma forma de atividade mental e imaginativa que permite perceber e interpretar os nossos comportamentos através da forma como pensamos. Ou seja, através de estímulos, podemos imaginar o que desejamos de forma consciente e planejada através de uma experiência sensorial. A mentalização também pode ser com aqueles áudios com alguém falando e uma musiquinha de fundo, para criar um processo indutivo de experiência sensorial. Sabe quando a gente viaja ouvindo esses áudios? Então, e sim, nós teremos algumas mentalizações durante o workshop para ajudar você a entrar nesse processo e liberar informações do seu inconsciente. A palavra mentalização vem de mentalidade. E o que é mentalidade? Mentalidade é o nome que damos para um conjunto de manifestações de ordem mental, como crenças e maneiras de pensar. E essas crenças e maneiras de pensar são conectadas com sentimentos e sensações, que criam as nossas atitudes e comportamentos. Então, o que eu penso, a historinha que eu construo na minha cabeça, ela faz com que eu tenha sentimentos e sensações que vão me levar a ter comportamentos específicos em relação a determinadas questões. Para ficar mais claro, vamos pensar na mentalidade em 3 níveis: mental, emocional e sensorial. Mas você sabia que além do cérebro, possuímos neurônios no coração e no intestino? O cérebro com 86 bilhões de neurônios, o coração com 40 mil neurônios, mais um impulso elétrico 60 vezes maior que o do cérebro, e o intestino com 100 milhões de neurônios. Ou seja, nós temos 3 cérebros. Então, vamos imaginar que o cérebro é o nível mental, o coração é o nível emocional e o intestino é o nível sensorial. No nível mental são os pensamentos e as ideias que temos a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo. No nível emocional, nós temos a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e a aversão, representando os 5 sentimentos universais considerados primários. E depois, claro que tem outros sentimentos que derivam desses, como tranquilidade, paz, acolhimento, inveja, enfim. E no nível sensorial, são as sensações imaginativas, diferente da visão, audição, olfato, paladar e tato, que são um fenômeno de percepção ligado aos 5 sentidos e são físicos. Essas sensações, como aperto no coração, embrulho no estômago, nó na garganta, por exemplo, são construções imaginativas diferentes das sensações físicas, mas que para o cérebro são tão reais quanto. Quando contamos uma história para nós mesmos a respeito de qualquer coisa, estamos criando uma mentalidade com representações nesses 3 níveis. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa olhando uma revista e vendo as fotos da casa dos seus sonhos. Vamos ter uma ideia-pensamento a respeito da história. Um pensamento pode ser: nossa, essa é a casa que eu sempre quis, mas nunca vou conseguir comprar. Vamos ter um determinado sentimento em relação a essa história. O sentimento pode ser de desânimo e fracasso, e vamos ter também sensações em relação a essa história. A sensação pode ser uma moleza no corpo, um peso nos ombros. E com tudo isso, vamos agir na vida de acordo com essa história que contamos. Porque o cérebro ele vai entender como uma história real, mesmo que não seja 100% verdadeira. Trabalhar essa mentalidade, ou seja, mudar a forma como a gente pensa, criando novos sentimentos e sensações, contando outras histórias, é criar novas possibilidades e construir uma maneira nova de viver, onde você consegue os resultados que você quer. Isso é mudar de mentalidade. Então, basicamente, o workshop divide-se em 3 etapas. Perceber a mentalidade atual, ou seja, o que eu penso e sinto a respeito do tema. 2. Desafiar essa mentalidade. Será que tudo isso que eu penso a respeito do tema é verdade mesmo? E 3.
criar uma nova mentalidade, ou seja, vamos construir uma nova maneira de pensar para colocar no lugar da antiga. Então, mais do que trabalhar um tema, é aprender esse processo para poder repetir infinitamente em todas as outras questões da sua vida. Uma coisa interessante de dizer agora é que essa mentalidade antiga surgiu de alguma experiência. Em algum momento ela foi importante para você. Era o que você podia fazer na época com o conhecimento que você tinha. Então a gente pode até dizer que ela foi boa, porque ela ajudou você a superar alguma coisa. Só que chega um momento em que ela não serve mais para você. É igualzinho como o caranguejo, que vai trocando de casca à medida em que ele cresce. Para ele crescer, ele precisa se libertar da casca velha. E os limites da gente são os nossos pensamentos. Essa é a casca que nós precisamos deixar para trás.